Vocês estão felizes, gente? Amém? Glória a Deus. Espírito Santo do Senhor trouxe cada um de nós aqui nessa noite, amém? Para nós podermos ouvir a pura palavra de Deus. Irmãos, quem está com frio aí? Está demais, não está? Quando recebi essa palavra do Senhor, eu confesso que eu nunca tinha visto ninguém ministrar sobre ela, e também não tinha mas nunca tinha pesquisado a fundo do que era. E estava eu e minha esposa. O interessante é como, né, pastor Wilson, que o Espírito Santo fala com a gente dia após dia. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Então nós temos que ficarmos atentos a tudo que Deus quer falar com cada um de nós. Porque devido à correria do mundo, às circunstâncias, a correria de dia após dia, talvez nós não damos muitos ouvidos ao Espírito Santo. Só que Ele fala conosco todo momento. Basta nós querermos escutar o Espírito Santo. Amém? E eu estava vendo uma série com a minha esposa, uma série cristã, e em determinado episódio passou essa passagem. Aí o Espírito Santo foi no meu coração e falou assim: é essa passagem que eu quero que você pregue na minha igreja. Eu falei: Jesus, não faz isso comigo. Porque a gente é muito cômodo em pregar, em falar do que a gente tem confiança. Só que nós temos que saber que a confiança está no Senhor e não em nós. E fui ministrando no meu coração, e creio que essa é a palavra de Deus para instruir nós nessa noite. Então, irmãos, não se distraia com nada nessa noite, porque a palavra que é ministrada, não somente hoje, mas os cultos que aqui é pregado, a pura palavra de Deus, já pode ser o divisor de águas para a sua vida e mudança de vida para cada um de nós. Então o diabo vem o quê? Para matar, para roubar e destruir. Então não deixe o diabo roubar a atenção de vocês com um sono, com uma atenção, não. Preste atenção na palavra de Deus, porque ela definitivamente é o divisor de águas que nós precisamos. Na minha vida aconteceu isso, foi uma palavra que mudou minha vida. E creio que cada um de vocês aqui tem uma palavra que começou a mudar a vida de vocês. Amém? Vocês estão comigo? Então, gente, vamos abrir em Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 ao 11, amém? Juízes 11, dos versículos 1 ao 11. Irmãos, essa passagem, ela é muito rica no que nós vamos estudar aqui. Polêmica, só que a Bíblia, ela é tão rica e tão poderosa, que ela não esconde as imperfeições dos personagens da Bíblia. Ela cita as qualidades e também os defeitos. Por que os defeitos? Para nós corrigirmos. A Bíblia está aqui para nos instruir e para corrigir. E esse personagem que nós vamos falar hoje, ele teve acertos e teve também erros, assim como eu e você. Todo dia nós erramos, todo dia nós acertamos, só que nós temos um Deus, que quando nós erramos, Ele indica qual é o caminho correto que devemos fazer. Amém? Vamos ler? Era então, vamos todos comigo, Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quanto já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntavam com ele e com ele saíam.
Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não expulsastes a casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem por nós conosco e combate com os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre todos moradores de Gileade. Está ótimo até aí. Quem já ouviu falar de Jefté aqui? Realmente é um personagem não muito citado, né, não muito falado, né? E eu gosto de buscar personagens, claro, com inspiração de Deus, aqueles que nós não conhecemos. E nós vamos experimentar aqui, nós vamos ver a palavra de Deus vamos observar aqui no versículo 1. Era, então, Jefté o gileadita, homem valente, homem o quê? Valente. Algumas traduções está valente e valoroso, depende das traduções, mas o meu só está valente. Só que, aqui está porém, filho de uma prostituta, e Gileade gerara a Jefté. Gente, aqui já tem um ensinamento para nós. Você vê que Jefté era um homem, a Bíblia diz que ele é um homem valente e valoroso. Só que, primeiramente, a Bíblia dá o quê? As qualidades dele, e depois tem porém. Cada um de nós aqui temos um porém, sim ou não? Pecamos, nós erramos, você não é perfeito. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então todos nós temos porém. Só que no 2, em versículo 2, está assim: também a mulher de Gileade deu os filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e disseram: não herdarás a casa de nosso pai, porque és de outra. Nesse contexto, Jefté aqui, o pai de Jefté era muito rico. Se você for estudar um pouquinho, Gileade, ele tinha uma quantidade de produção de bálsamo, de medicamentos, extraía medicamentos de plantas que geravam o quê? Curas. Então, Gileade era muito rico. Quem era o primogênito aqui? Era Jefté. Ele tinha direito a o quê? Uma herança. Só que quando os irmãos de Jefté nasceram depois, eu estou chamando você para construir um raciocínio para a gente aplicar depois, não perca. Logo depois que os irmãos de Jefté nasceram, a Bíblia diz que eles cresceram e depois fizeram o que com ele? Expulsaram. Uma coisa que eu quero falar para você nessa noite: quem é herdeiro aqui? Quem tem um pai rico aqui, dono do ouro e da prata? Hein? Só que talvez as circunstâncias do mundo, as coisas do mundo vêm e querem tirar o que de mim e de você? A nossa ou pelo menos tentam. Jefté tinha culpa de ser um filho bastardo? Sim ou não? Não. Só que a Bíblia diz que mesmo assim os irmãos cresceram e expulsaram ele da casa. Os irmãos tentaram tirar uma coisa que era de direito de quem? Dele. Deus está falando para nós o seguinte: ei, não permita que as circunstâncias desse mundo tirem a herança que eu tenho para você, diz o Senhor. Não permita que as coisas desse mundo te influenciam, e mesmo você não tendo culpa das coisas que acontecem na sua vida, Deus está dizendo nessa noite: a herança é sua por direito. Eu e vocês temos direito à herança que vem do nosso Pai.
Estão dando para entender? Então Deus nessa noite quer o quê? Quer reforçar em nossa memória, reforçar em nosso coração, para nós não abrirmos mão do nosso direito. Tem muito cristão abrindo mão do direito, pastor Wilson. Coisas que já foram nos dadas, coisas que já foram nos liberadas para nós, e nós simplesmente abrimos mão devido a uma circunstância difícil. Devido a B ou C não concordar, não gostar de você, e você simplesmente abre mão. Mas aquele que é o dono do ouro, da prata, dono de tudo, já liberou para você. Já está liberado. O pastor Sérgio prega muito. A mesa já está posta. Venha e coma. Só que nós somos, cabeçudinhos. Nós não entendemos a autoridade que nos foi dada por Cristo na cruz. Amém? Estão entendendo? Olha só, o que Deus diz para mim e para você. Salmos 37. Salmos 37, dos versículos 18 a 19. Quem que está dizendo ali? O Senhor cuida da vida dos... Amém? A herança deles permanecerá para... 19. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão de fartura. Estão passando por dias difíceis? Sim ou não? Vocês estão observando que tem situações tentando roubar a nossa herança? A herança é sua paz, é sua família, é o seu ministério, é sua vida financeira, é sua saúde, é tudo. E Deus fala: ei, calma. Calma o coração. Nós estamos às vezes muito ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor já disse ali: a herança permanecerá para sempre, até amanhã, até hoje, não, é eternamente, porque o nosso Deus é eterno, e a promessa dele também é eterna. Então, gente, nós temos que colocar isso no coração, no nosso coração, nós temos que colocar isso, a fé, nós temos que firmar ela dentro de nós, para que nós podemos exercê-la, porque a fé sem ato, ela é o quê? É morta. Agora, só que a palavra de Deus diz aqui o quê? Que Jefté, no 3, olha, no 3, versículo 3, ó. Então, Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se juntaram com ele. Amém? Está aí? No 3. Olha só. Olha para cá. Fugiu, não fugiu? Fugiu da terra de Gileade, onde ele estava. Só porque ele fugiu da terra onde ele estava, ele perdeu a herança? Ele pode ter saído da geografia, sim ou não? Só que a promessa está na terra ou está nele? Mais uma mensagem para a gente: não importa o lugar que você esteja, a promessa não é em terra, a promessa é dentro de você. Porque quem habita dentro de você é quem? Então, aonde você for, quem vai? Então, não importa, Deus não é limitado à geografia terrena. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Então, se ele prometeu alguma coisa para você, calma, descansa, a herança é sua. Calma, descansa, eu tenho direito. Não é porque A, B falou, porque Deus falou que eu tenho direito. Eu tenho um quê? Um testamento. Agora, Jefté saiu de Gileade, fugindo dos irmãos. A Bíblia diz que ele foi para a cidade de Tobi. Onde tinha o quê? Tinha gente boa lá? Tinham levianos. Agora, olha só mais uma coisa, um ensinamento, olha só. Foi Jefté que seguiu os levianos ou os levianos que seguiram Jefté? Você é sal da e luz
Você pode estar na pior geografia que tem, mas as pessoas vão reconhecer que você é filho de Deus. Você pode estar num ambiente onde só tem gente ruim, só que você não é uma lâmpada para que se esconda debaixo, mas sim no velador para que ele consiga o quê? Iluminar todo o ambiente. Você influencia, você não é influenciado. Jefté ele foi expulso, tentaram arrancar a herança dele, mas o lugar pior que ele podia estar naquele momento, ele influenciou os levianos. Deus está falando para mim e para você nessa noite: ei, não importa aonde você esteja. Ah, Alex, eu estou num lugar horrível. Você vai influenciar. Alex, eu estou num lugar péssimo, só tenho gente ruim. Você vai influenciar, porque aquele que você carrega é maior do que tudo. Quem está entendendo? Amém? Outra coisa, Gileade está na tribo de Gade. Significado de Gade é fortuna. Ele estava no lugar rico ou não? Sim ou não? Ele estava na casa do pai que era muito rico? Sim, como eu disse no início do culto, produtor de bálsamo. Então ele estava num lugar confortável, num lugar bom. E quando as circunstâncias de nossas vidas tiram do lugar confortável para ir para um lugar que não é confortável? Quem já passou por isso? Poxa, eu estava tão bem aqui. É igual você sair debaixo das cobertas para atender alguém nesse frio lá fora no portão, sim ou não? Hein? Nem delivery as pessoas pedem. Hein, pastor? Meu irmão, como é que você vai atender alguém nesse frio todo aí, debaixo das cobertas? Não vai. Você vai, no máximo, vai esquentar um miojo e vai comer e está ótimo. Um macarrãozinho, alguma coisa ali. Nesse frio, então você saiu do conforto para ir para um lugar de desconforto. E Tobi é tribo de Manassés. Manassés significa esqueci. O que está dizendo aqui para ele? O mundo tentou tirar Jefté de primogenitura, de herdeiro de herança, para um lugar de esqueci. O mundo não faz isso com a gente? Não tenta, às vezes, colocar a gente para o esquecimento? Que às vezes nós achamos que nós somos esquecidos, nós somos largados, nós somos menosprezados e Deus simplesmente esquece de nós. Quem já passou por isso aqui? Eu. Quem nunca achou assim: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Olha o problema que eu estava, olha o conforto que eu vivia e agora eu estou no lugar de esquecimento? Sim ou não, gente? Eu já passei e perguntei várias: Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Só que Deus nunca se esquece da gente. Deus está tentando reconstruir pensamentos nessa noite aqui, que pessoas que acham que o Senhor se esqueceu de você, diz o Senhor: eu nunca esquecerei de você. Eu sei que você estava num lugar confortável, mas hoje você não está, mas eu estou contigo, diz o Senhor. Agora olha só, Alex, me prova aí, Isaías 49, do 15 ao 16, Isaías 49, 15 a 16, quantas coisas bonitas que Deus já falou com a gente essa noite, sim ou não? Olha só, gente, Alex, Deus se esqueceu de mim, vamos ver, haverá mãe que possa esquecer seu bebê quando ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Próximo, glória a Deus. Olha só, 17, tá certo? Veja, olha o que Deus fez, gente. Olha o que Deus fez comigo e com você. Veja, eu, diz o Senhor, gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Faz assim. Olha para a sua palma. É isso que Deus faz. Quando Ele lê para a palma dele, Ele vê seu nome. Olha só que coisa linda. Deus, o Todo-Poderoso, disse o quê? Se Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele, como que Ele vai esquecer? Você vê sua mão todo dia, pastor Wilson? Você não vê sua mão? Você não vê? Hein? Se você vê sua mão, se Ele vê a mão dele todo dia, que Ele está sempre lembrando de nós, dia após dia.
Mas Alex, o que significa ali, ó? Seus muros estão sempre diante de mim. O que é isso? Aí eu fui pesquisar. O que significa muro na Bíblia? Olha só. Estruturas que protegem, proporcionam segurança e representam um lugar de abrigo, criando um sentimento de pertencimento. O que significa isso? Você pertence a Deus. E como que uma coisa que pertence a Ele, Ele se esquece? Ele não se esquece, não se esquece. Então você pertence ao nosso Senhor. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Então, meus irmãos, Deus já está falando para você essa noite: ei, se você veio com esse pensamento que eu esqueci de você, meu querido, eu jamais esqueci de você. Eu escrevi o seu nome na palma das minhas mãos. Agora, mas Alex, glória a Deus, Deus não se esquece de mim. Só que eu ainda estou no esquecimento. Aqui a minha realidade é outra. A realidade que eu estou passando aqui, Alex, é outra. É muito bonito isso que você está falando, mas a realidade é outra. O diabo joga isso na nossa mente, sim ou não? Só que Deus trabalha com o quê? Com progresso, com propósito, dia após dia, até que nós sejamos dia perfeito. Porque Deus não te dá uma coisa se você não estiver pronto para receber. Deus só te dá algo quando você estiver pronto para receber, quando você passa por um processo. O processo ele é dolorido, o processo é cansativo, mas eu tenho certeza, se você passar pelo processo se você receber aquilo que Deus falou, prometeu para você, você vai ter estrutura e firmeza para segurar aquela promessa. Não vai escorrer pelos dedos, você vai segurar firme, porque Deus te preparou. Agora, olha o 4. Jefté está em Tobi. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. 5. Quando pelejavam, foram os anciões de quem? Gileade buscar quem? Jefté na terra. Olha Deus já mudando a história de muita gente aqui. Sim ou não? Aquele rapaz que estava lá no esquecimento, as pessoas que um dia disseram que você não foi, que você não é, que você vão reconhecer que você é filho do Deus Altíssimo. Para honra e glória sua, não, para honra e glória do Senhor. Então, os anciões foram e buscaram Jefté na terra do esquecimento. E disseram, no 6, e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. No 7, porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, não me expulsares da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Olha o 8, responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tomamos a ti, vem pois conosco, e combata contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então, meus irmãos, se você um dia perdeu algo, que você nunca mais, você acha que não vai recuperar, Deus está dizendo essa noite: calma, que eu dou muito mais do que você imagina ou pensa, diz o Senhor. Se você permanecer firme, se você não se influenciar com o mundo, sim ou não? Jefté se influenciou? Não. E se você confiar na minha palavra, aquilo que você perdeu, eu vou te restituir. Tem aquela música, aquele louvor? Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Ainda bem que eu não sou do grupo de louvor, né? Né, Jonathan? Então, o que acontece? Deus está nessa noite dizendo para mim e para você o seguinte: ei, Jefté, você vai ser reestruturado. Aquilo que você perdeu, eu vou reconstruir de novo.
aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquela terra que era de conforto e você hoje está no esquecimento, eu te tirarei do esquecimento para voltar para o conforto. E nem um glória a Deus. Não é o comedor de arroz com feijão que está falando aqui em cima, não. É Deus que está dizendo para você nessa noite. Eu estou sendo um vaso de barro, sendo usado por Deus para dizer para a noite: ei, eu vou te reestruturar a sua família. Eu vou reestruturar os seus filhos. Eu vou reestruturar a sua saúde. Eu vou reestruturar a sua vida financeira. Se você o quê? Seguiu a prova, você vê a humildade de Jefté. Os irmãos abandonaram ele, expulsaram ele, mesmo assim ele não se corrompeu com um lugar que ele não conhecia. Simplesmente ele influenciou e Deus honrou o nome dele. Se você permanecer firme e fiel, Deus, eu tenho certeza que Deus vai honrar a cada um de nós. Deus honra, amém, glória a Deus. Deus honra a cada um de nós se nós nos mantermos firmes. Mas Alex está demorando muito, se mantém firme. Tá machucando, Alex, eu estou cansado, se mantém firme, que Deus é fiel contigo. Estou entendendo até agora? Amém? Vamos lá. Olha só, quer ver uma prova como Jefté, ele confiava no Senhor? No 9. Então, Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tomardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e quem? E eu vencer ou o Senhor? Hã? E o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Olha o conhecimento desse homem. Sim ou não? Ele diz, ele estava na frente, recebendo uma proposta boa para voltar a ser o cabeça da onde ele foi menosprezado, e ele diz: se o Senhor me der. Quem lembra de Davi? Quem é esse circunciso em filisteu para desafiar Davi? Não, para desafiar o Senhor dos... Davi não falou com ele. Quem é esse para me desafiar? É um franzino, magrela? Não, mas quem é esse circunciso filisteu para desafiar o Senhor dos exércitos? É isso que você tem que fazer, é isso que eu tenho que fazer. Não é a luta, não é sobre nós, é sobre Deus. Deus que luta as suas lutas. Qualquer problema que você tiver, ei, para de questionar, para de brigar, para de bater de frente. Simplesmente, ei, entregue ao Senhor. Aguarde Deus resolver. Nós tomamos, às vezes, não vamos chegar nesse ponto, decisões precipitadas porque nós não aguentamos esperar. Nós somos ansiosos, o mundo está muito imediatista. Nós somos imediatistas. Nós queremos o resultado para ontem. Só que Deus está dizendo para mim e para você: não, ei, calma, porque tudo tem um processo. Tudo tem um porquê. E nós questionamos a Deus: Deus, por que não agora? Deus sabe. Porque se Ele te der agora, se Ele te vencer agora, se Ele te der o que você quer agora, aquilo que eu falei agora há pouco, escorre entre os dedos, gente. Nós vamos passar problemas, não vamos passar lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Deus é aquele pai que fala assim: ei, não bota a mão na tomada não. Mas se você botar, vai sentir dor? Vai. Ele não vai tirar a sua dor, mas Ele vai ser o pai que vai te abraçar logo após da dor. Ele é o pai que vai te consolar logo depois da dor. Mas Ele diz para você não enfiar o dedo na tomada. Só que nós somos teimosos e colocamos o dedo na tomada. Deu para entender, gente? A gente é teimoso, pastor Wilson. E Deus está falando com você: calma, calma, porque o que é seu já está reservado. Como disse no início do culto, a herança já é. Se a herança já é nossa, por que a gente bate cabeça em chapisco, brigando por coisas que Deus já não deu? É só a gente tomar posse. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Se o Senhor nos der, então me darão por cabeça? Enfim, responderam os anciões de Gileade e Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Agora, olha só. Deus
exaltou Jefté? Sim ou não? Quantas vezes Deus já te exaltou? Que nós esquecemos. Quantas vezes Deus já tirou do monturo e te colocou com os príncipes, que nós esquecemos? Não estou falando de dinheiro não, estou falando de honra. Estou falando de sabedoria, estou falando de conhecimento, estou falando de carinho, cuidado e amor de Deus. Quantas vezes Deus já fez isso? Tantas vezes comigo e com você que nós esquecemos. Faz um déjà vu, não é assim? Faz um remember. Volta lá nas suas memórias e pensa, quantas furadas que Deus já te livrou. Eu e você. Quantos, olha, não passa aí não, que senão você vai tropeçar. Olha, não passa aí não, senão você vai quebrar a cara. Olha, cuidado. Quantas vezes? Que Deus é Pai, Ele nos orienta. Isso que Ele está fazendo com a gente essa noite, está nos orientando para que nós não possamos errar. Agora, olha só como que Deus nos honra, assim como o Jefté. Salmo 91, 14 ao 16, olha só. Salmo 91, do 14 ao 16. Eu quero que vocês leiam comigo, amém? Vamos lá? Isso é para você, hein? Olha só. Porque Ele me ama. E eu o protegerei. Pois conhece o meu... Jefté conhecia o nome? Jefté conhecia o nome de Deus? Se o Senhor nos der os amonitas no meu nome, nas minhas mãos, perdão. Eu vou ler só para o pessoal entender lá que está em casa, amém? Porque Ele me ama, eu o resgatarei e eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Próximo, no 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei. Tem coisa melhor que isso, gente? Deus responder na hora, quando precisa. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de... Foi isso que Ele fez com Jefté? 16. A vida longa e eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus está dizendo para você nessa noite, ei, se você realmente conhecer o meu nome, eu vou colocar você no lugar de honra, e eu mostrarei a minha salvação, diz o Senhor. Olha só, gente, olha como que Deus, Ele está relembrando a gente, nos pegando assim pela mãozinha, vem cá, vamos conversar aqui, senta aqui. Não parece essa cena? Senta aqui comigo aqui, vamos bater um papo. Isso. Você foi menosprezado, te tiraram de onde não era para te tirar. Você não reclamou, você não bateu de frente, você simplesmente saiu. Você foi para um lugar onde você não queria que fosse. Você não estava confortável lá. Te jogaram no lugar de esquecimento. Aí eu te resgatei de volta. E eu estou dizendo para vocês essa noite que eu escrevi você na palma das minhas mãos. E eu não esqueço de você. E se você honrar o meu nome e não se influenciar com as coisas desse mundo, eu te colocarei no lugar de honra. Fiz um resumo até agora. Sim ou não? Não é isso que Deus está falando? Estou resumindo o que Deus está falando para mim e para você. Isso é para mim também, eu precisava escutar isso. Porque, primeiramente, antes de a gente passar a palavra para vocês, a pregação é feita para nós. Então, eu precisava, antes de todos vocês, escutar isso. Porque, às vezes, a gente acha que Deus se esquece da gente. Nunca, nunca Ele se esquecerá de mim e de você. Vamos lá, Alex, e o que aconteceu? Pulamos aqui muita coisa, porque é muito extenso, amém? E depois vocês pegam para ler, tá? Jefté tenta fazer um acordo 2 vezes, não foi feito o acordo com os amonitas, então Jefté vai para o quê? Vai para a luta. Chamaram ele para a luta. Juízes 11, do 29 a 40, olha só. Juízes 11, do 29 a 40.
Quando você se coloca à disposição de uma luta para enfrentar batalhas, para enfrentar problemas, quem enfrentou batalhas e problemas hoje aqui? O que acontece com a gente se a gente confia no Senhor? Olha só. Então, o Espírito do Senhor veio sobre, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa e Gileade passou contra os filhos de, até aí. Ou seja, o que está dizendo aqui? Então o Espírito do Senhor veio sobre quem? Quando o Espírito do Senhor vem sobre nós, e quando nós vamos fazer uma batalha, a vitória é certa, sim ou não? Por quê? É você que vai lutar? Foi Davi que jogou a pedra? Você acha que uma pedrinha vai derrubar um brutamonte daquele tamanho? Então, quando nós reconhecemos, Deus disse ali, quando nós reconhecemos o nome dEle, e quem reconhecemos que quem vai à frente das batalhas é Deus, o Espírito de Deus se apossa. O Espírito de Deus, ele entra na frente e guerreia suas guerras. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, eu estou repetindo isso. As batalhas que você forem travar, forem lutar, se vocês me colocarem como principal nessa batalha, a vitória já é dada para você. Não é pelo seu braço, não é pela sua mão, não é pelo seu braço, não é pelo que você sabe, pelo que você ganha, pelo que você tem, pelo que você acha que é, não. É só você reconhecer que eu sou teu Deus. Alex, eu estou com um abacaxi para descascar agora, não sei nem como é que eu faço. Um abacaxi para descascar com uma faca cega ainda. Fica tranquilo. Deus já tem tudo prontinho para você. Só basta nós reconhecermos Deus em nossas vidas. Só que Deus, eu estou dizendo desde o início do culto aqui, que Deus já nos deu a vitória, sim ou não? Só que qual foi o erro de Sara? Quem sabe? Foi tentar o quê? Ajudar Deus com uma promessa que Ele já tinha dado para ela, sim ou não? Tanto que quando ela disse que, falaram que era ser mãe, ela fez o quê? Ela riu. Uma lição de vida que Deus quer dar para a gente aqui. Não tente atropelar o que Deus tem para você. Não tente passar por cima do tempo de Deus. Não force a barra para aquilo que Deus já tem preparado num determinado tempo. Porque se Deus preparou em determinado tempo, Deus sabe qual é o tempo que tem que ser. O problema é que a gente tem que fazer igual Sara, garantir o que já está garantido. Já viu sobre isso? A gente quer garantir o que está garantido, muitas vezes, sim ou não? Deus fala assim, eu vou abrir uma porta de emprego para você. Deus fala assim, eu vou curar isso para você. Deus fala, eu vou restituir sua vida financeira. Só que como tem o processo, a gente não quer segurar o processo, o que a gente faz? Não, espera que eu tomo aqui. Sim ou não? A gente faz isso, gente. Nós queremos ajudar Deus a resolver a nossa vida. É igual Deus é o piloto do avião, às vezes a gente quer tirar o manche da mão dele, diz que eu sei qual é o piloto. Você está do lado. Aí a gente quer fazer essas coisas. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. Não, tem certeza? Você nunca tentou resolver problemas por conta própria, sem antes orar a Deus? Deus está, não resolvam nada sem antes levar a Deus o que Ele quer. Não abra um negócio sem a permissão de Deus. Não comece um relacionamento sem a permissão de Deus. Não faça um investimento sem a permissão de Deus. Porque consequências virão. E Sara pagou um preço caro. Mas Alex, aonde que Jefté fez isso? Vamos lá, olha só. Juízes 11:30. Juízes 11:30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos da mão às minhas mãos. Como assim, se com efeito? Está vendo o que ele falou para Deus? A palavra de Deus disse no antes que Deus fez o quê?
o Espírito de Deus veio sobre ele, sendo que ele não acreditou. Aí ele fala para Deus, fez um voto ao Senhor e disse, se com efeito me entregares os filhos da Amonitas nas minhas mãos, como assim? Mas Deus já não deu a vitória? Sim ou não? Nós não queremos às vezes garantir o que Deus já garantiu? Jefté não está fazendo isso aqui? Olha, o Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me tirou lá, realmente, eu era somente um filho, eu virei chefe sobre Gileade, o Senhor está comigo, a prova, tem certeza que é a prova que o Senhor está comigo, mas se com efeito, tipo assim, Senhor, tem certeza que o Senhor vai me dar eles nas minhas mãos? O que Deus está falando para você? Ei, não duvide que eu, o Senhor, já disse para você e prometi para você. Quando Deus disse que a herança é sua, a herança é sua. Quando Deus diz que a vitória já é sua, a vitória já é sua. Não tente apressar essa herança, não tente garantir o que Deus já te deu. Não faça isso, isso é perigosíssimo. A palavra de Deus, além de palavras bonitas, mas Deus também, Ele nos orienta. Ei, gente, cuidado, cuidado. Olha o 31. Olha o que ele fala. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha só, Deus pediu alguma coisa para Jefté? Pediu? Hein, gente? Deus pediu alguma coisa para Jefté? Falou, Jefté, se você me fazer um voto, eu vou te abençoar. Deus falou alguma coisa assim com você? Se você fizer A, B ou C, A, B ou C eu te abençoo, sim ou não? Falou? Por que ele não falou? Porque a vitória já é sua. Porque a herança já é sua. Agora, para que Jefté foi fazer isso? O que é resumindo aqui? Não invente moda. Não invente moda, não faça coisas que não é para ser feitas. Não tente ajudar a Deus a trabalhar. Que Ele tem o controle de todas as coisas. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Espere com paciência, fique calmo, Deus vai agir na sua vida, querido, tenho certeza disso, assim como agiu na vida de Jefté. Aí olha só como é que Deus cumpre, no 32, assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, e combater contra eles, e o Senhor os entregou na mão de Jefté. Deus cumpriu o que prometeu lá atrás, começou a fazer lá atrás, com voto ou sem voto? Sim ou não? Agora olha só, a consequência desse voto que Deus não pediu para Jefté fazer, no 34, vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa saiu-lhe a filha ao seu encontro. Vamos lá. A filha, com adufes, com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho e nem filha. Vou nem ler o 35. Olha só, como é perigoso a gente botar a carroça na frente dos bois. Sim ou não, gente? Olha como é perigoso você botar a carroça na frente dos bois. Olha como é perigoso você não acreditar naquilo que Deus diz para você. Olha como é perigoso você querer garantir o que já foi garantido para você. Agora, Jefté, resumindo, cumpriu o voto, venceu, só que
reflexão para nós nessa noite. O que nós estamos sacrificando que Deus não pediu? O que nós estamos sacrificando, o que nós estamos passando que Deus não pediu? Nem para mim, nem para você. Você está sacrificando a sua saúde, uma coisa que Deus não falou que você tinha que sacrificar para você vencer? Você está sacrificando a sua família, que Deus não pediu para você fazer isso para você vencer? Você está sacrificando noites de sono, de preocupação, que Deus não pediu para você fazer, para você ter a sua vitória? Quantas coisas nós estamos sacrificando em vão, já que a vitória já é nossa? Quantas coisas nós deixamos de viver? Quanto tempo que você não passa com a sua família e você desperdiça um tempo tão precioso? Ah, mas eu tenho que fazer isso. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem compromisso, mas cadê aquele tempo mais precioso que nós jogamos fora, porque nós temos que sacrificar algo tão valioso por algo que Deus não pediu para a gente fazer, para chegarmos à vitória? O que é mais importante na nossa vida? Deus. Quanto tempo que nós sacrificamos tempo com Deus para garantir uma vitória que Ele não pediu para isso? Nós perdemos tempo, nós não adoramos a Deus, nós não demos o verdadeiro sacrifício para Ele. É o que? É comunhão com Deus, é você se aproximar cada vez mais dEle, é você estar com intimidade dEle, e nós sacrificamos esse tempo com tantas coisas talvez fúteis, que não vão nos levar, não vão dar os amonitas nas nossas mãos, ou seja, não vai nos dar a vitória que nós precisamos. Só quem dá a vitória que nós precisamos é o nosso Senhor. É um culto de reflexão. Vai melhorar daqui a pouco, calma, tá, gente? Jefté foi para a galeria da fé, para vocês terem uma ideia. Ou seja, às vezes o nosso rolo que a gente faz, às vezes nossos erros que a gente faz, Deus Ele supre, se você estiver voltada para Ele, tá? Alex, então qual o sacrifício que eu tenho que fazer? O que Deus pede para mim fazer? Vamos lá, Romanos 12, dos versículos 1 ao 2. Vamos lá, gente, vamos ler? Olha só. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. No 2. Não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jefté poderia ter também, mesmo assim, aproveitado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus com a filha ao lado dele. A filha que eu estou dizendo aqui é alguma coisa que você faz, que você acha que tem que fazer para agradar a Deus, mas não, Deus quer o quê? Deus só quer o culto racional, em sacrifício vivo, de entrega para Ele. Nós só vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, se nós nos dermos em sacrifício vivo. Não adianta você ficar várias noites de sono sem dormir. Não adianta você tomar Gadernal, tomar Rivotril para você, não. Não adianta você trabalhar, deixar sua família de lado, esquecer da sua família para você ganhar dinheiro, para você chegar lá, não, Deus não está falando isso para você. Deus está falando para você o seguinte: ei, preste o culto a mim. Deus está dizendo, está com saudade de pessoas aqui, Deus está com saudade de alguns aqui, em oração. Quanto tempo que a gente não ajoelha e faz oração no nosso quarto humildemente? Quanto tempo que nós não dobramos a cabeça, nós nos curvamos perante o Senhor, diz, meu Deus, me ajuda. Ou então somente para adorá-lo, mais nada. Às vezes nós ficamos chateados, o pastor Sérgio cita muito, nós vamos para a Torre Forte, sim ou não?
Mas e as vezes que nós somos, Deus, hoje eu não vim pedir nada, eu vim só amar o Senhor, eu vim só adorar o seu santo nome, porque só de eu estar vivo, de estar aqui em pé, o nome do Senhor já tem que ser glorificado. É isso que Deus quer, é o único sacrifício que Deus pede. É isso, adoração, é entrega, é louvor. É isso que Deus pede, gente, mais nada. E nós estamos dia após dia entregando as filhas, está entendendo, gente, o que eu estou falando? Entregando filhas e filhos para nada. Quem está entendendo? Poxa, Alex, pegou pesado. Mas é a palavra de Deus, é o que Deus me orientou. Eu, como sempre, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu tenho que passar um videozinho. Hein? Pastor Sérgio que me autorize passar um videozinho aqui para a gente entender o que foi o verdadeiro sacrifício por nós. Tanto que a mensagem, hein, Vitinho, quiser já programar aí? Tanto que o tema da mensagem é o fruto do sacrifício. Nós vamos entender o que é o fruto do sacrifício e quem foi Deus em nossas vidas, o que Ele fez por nós. Amém?
Eu não aguento ver esse vídeo não, gente. Deu para entender qual é o verdadeiro sacrifício? Hein? É só isso que ele pede. Reconhecimento por um sacrifício que foi dado pelo Filho. A gente merecia? Você viu aquele nenenzinho no colo no final? Aquele nenenzinho no colo somos eu e você. E aquilo é só uma ilusão. Aquele nenenzinho no colo sou eu e você. É que Deus deu oportunidade. O seu Filho se entregou voluntariamente para que eu e você estejamos aqui nessa noite. E Deus quer renovar, além de renovar os votos, de fazer esse sacrifício por nós. Você viu ali, a gente não merecia estar aqui. A gente não merecia estar aqui, mas Deus, Ele deu o lugar dEle para que eu e você podamos estar respirando, estar tendo a oportunidade de simplesmente adorá-lo, fazer o sacrifício vivo, como Paulo disse. É isso que Deus quer, só isso. E para fechar, Hebreus 10, do 5 ao 10 eu fecho. Hebreus, capítulo 10, dos versículos 5 ao 10. Olha só o que Cristo disse. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. No próximo. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui eu estou. Para sacrifício vivo. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. No próximo. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelos pecados não quisestes, nem deles se agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui eu estou, Jesus dizendo. Vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos, todos nós, santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Jesus disse: eu estou aqui. A palma da mão dele está escrito cada nome, o meu e o seu estão lá. Amém? Vamos fazer sacrifício vivo ao Senhor. Vamos adorar o Senhor no louvor. O grupo de louvor já pode vir. Vamos adorar o Senhor. Vamos agradecer o sacrifício que Ele fez. Vamos ficar de pé. Não é momento de tristeza, sabe por quê, gente? Porque Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Então eu quero que você não fique triste, fique alegre, porque Cristo está vivo dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele quer um sacrifício de louvor, que você o adore. Ele está aí, onde vier 2 ou 3 reunidos, ali Ele está aqui conosco, Ele está vivo. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor meu Deus e Pai, Jesus, muito obrigado, Pai, por o Senhor nos confirmar e nos lembrar que a herança é nossa por direito, Senhor Jesus. Nós somos co-herdeiro de Cristo, ou seja, tudo que Cristo tem direito, nós também temos pelo sacrifício do Senhor, Pai. Pai, nós agradecemos, Pai, que o Senhor nos tirou do lugar de esquecimento e nos retornou para o lugar de fortuna, Pai. E nós agradecemos cada minuto, Pai, nós oferecemos sacrifício de louvor no Seu santo nome, Pai,
Pai, nós pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas e momentos que esquecemos do Senhor, pela correria da vida, Senhor. Mas nessa noite, Pai, eu vou retomar meu voto com o Senhor de adorá-lo, Pai, com o meu Santo Espírito, com o meu coração, Pai. Humildemente eu te agradeço, Deus, pelo seu sacrifício em meu nome. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.